Seja bem-vindo ao Conexão Saúde, eu sou Hudson Portela e estou aqui mais uma vez para trazer dicas, novidades e informações sobre saúde e bem-estar. E para falar sobre esse assunto, hoje recebemos o Dr. Marcos Carvalho Alves. Acertei? Acertei. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço, pela oportunidade, pelo convite de poder estar aqui com vocês, falando um pouco sobre minha área, para a população da região, da cidade em que eu nasci. Então, é isso. Vamos lá, vamos conversar. Para começar essa conversa, esse bate-papo, por que psiquiatria? Bem, eu sempre tive muito interesse, na história de vida assim, das pessoas. Eu sempre fui muito curioso em relação às pessoas, a história delas, o que elas tinham a dizer, as trajetórias pessoais, as particularidades. Eu sempre tive também uma familiaridade, assim, uma postura de me sentir bem no lugar de escuta, de observação. A empatia, para mim, é algo sempre muito, sempre desenvolvi, sempre dei muita atenção a isso. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir a vivência do outro. E são características, que são muito importantes para a prática médica em geral, mas para a psiquiatria especificamente isso é fundamental. Além disso, e é isso durante a faculdade, eu me formei lá na Federal da Bahia, a psiquiatria era a especialidade que tinha mais interface, que precisava ter mais interface com outras ciências, como psicologia, sociologia, antropologia, filosofia. E essa complexidade aí de conhecimento também sempre foi algo que me chamou a atenção. Então, eu decidi fazer psiquiatria lá para os meados ali do terceiro, quarto semestre da faculdade. E desde então me mantive e não me veria em outra especialidade, assim, definitivamente. Se encontrou, né? A gente sabe que tem um estigma muito grande, com a palavra psiquiatra. Você tem que ir ao psiquiatra. Mas qual o papel do psiquiatra? O que é que o psiquiatra faz? A gente tem um psicólogo, a gente falou aqui antes, o psicólogo, o psicanalista, a gente tem várias áreas, mas o psiquiatra especificamente? É difícil dizer exatamente qual o papel do psiquiatra na sociedade, porque saúde mental é algo extremamente importante. Sim. Mas, de uma maneira geral, a gente atende pessoas, independente, geralmente pessoas que estão sofrendo ali em situações cotidianas mesmo. Qualquer pessoa pode precisar ir ao psiquiatra. Me surgiu um questionamento aqui, talvez uma dúvida, E que um dia foram tentar me explicar sobre o papel do psiquiatra e aí me falaram que parte desse papel, claro que não é do todo, o psiquiatra é aquele profissional que entende um pouco mais sobre a sua parte fisiológica. Talvez seja por isso que é o único que pode receitar. Então, me corrija se eu estiver errado. Não, você tá certo, é aquele profissional que vai identificar que você já parou de produzir algumas substâncias e vai entrar com a intervenção para te ajudar a sair desse lugar. Bem, faz sentido? Quando a gente pensa, por exemplo, nas causas de uma ansiedade, um quadro de ansiedade e depressão, que são quadros extremamente prevalentes. Cerca de 20% da população vai ter algum quadro de ansiedade e depressão durante a vida. Quando a gente pensa nesse quadro, quais são as causas e motivos, geralmente é multifatorial. Geralmente não. As condições psiquiátricas, as doenças e os quadros psiquiátricos são condições multifatoriais que passam por questões biológicas, e aí tem um fator hereditário significativo. É comum ter famílias, por exemplo, que têm quadros psiquiátricos de ansiedade, depressão em vários membros. Questões hormonais, às vezes um acometimento, uma doença neurológica, enfim. Então tem questões aí biológicas que estão associadas a essas condições psicológicas, a esses sofrimentos, que é isso que faz a interface com o papel do médico, e aí no caso o psiquiatra. A diferença para o psicólogo, nesse sentido, seria que o médico tem essa formação médica, essa capacidade ou esse treinamento, na verdade essa habilidade
né, de avaliar aquela condição, né, fazendo um diferencial com outros diagnósticos de outras condições médicas. Então, sei lá, condições endocrinológicas, condições neurológicas, né, condições psiquiátricas também. Sim. Né, então, o psicólogo ele teria uma intervenção mais voltada a intervenções como, por exemplo, né, psicoterápicas, né, enfim. Não que o psiquiatra também não possa fazer, né, intervenções, né, em psicoterapia, né, ou em psicologia, mas é isso. Né, os quadros psiquiátricos, por mais multifatoriais que eles sejam, eles também são diagnósticos e condições, né, físicas ou médicas. Né? Entendi. Então, passa por um diagnóstico e passa também por uma possibilidade de a prescrição ou né, de se receitar um tratamento, uma medicação que possa ajudar. Enfim, então é por isso que tem essa necessidade, vamos dizer assim, de um médico psiquiatra. Ansiedade e depressão. O que é ansiedade? O que é depressão? Uma certa vez me falaram que ansiedade é passado, ou depressão é passado, ansiedade é futuro. Faz sentido essa analogia? Faz sentido. Assim, eu quando eu falo de ansiedade, né, eu sempre gosto de ressaltar que a ansiedade é um sentimento que, a princípio, é bem adaptativo, né, normal. Todos nós temos ansiedade. Eu, antes de iniciar aqui a entrevista, eu estava me sentindo ansioso, né, com a entrevista, como é que seria, etc. Né, então, a ansiedade é um sentimento, né, que está muito associado ao que vai acontecer, né, ao futuro. É um sentimento muito associado a uma preparação para algo que possa acontecer, né, que vai acontecer, e uma preparação para possíveis, né, situações imprevistas, ou ameaças, ou algo que talvez possa dar errado, enfim. Então, é uma preparação para que o que vai acontecer aconteça de uma forma correta, né? Então, a gente sentir ansiedade no dia a dia, na nossa vivência cotidiana, né, é fundamental, assim, é extremamente adaptativo. Então, eu quando eu estou atendendo, assim, né, explicando isso assim, para alguns pacientes, né, eu sempre faço uma comparação, sei lá, quando a gente fala adaptativo, é algo que acompanha, né, o ser humano, né, dentro da sua evolução. Aí. Então, povos primitivos ali que tinham momentos de colheita, os ciclos, né, de plantações são cíclicos, né, depende muito das estações, etc. Sim. Então, se você tem ali uma colheita, né, você sabe que vai ter um inverno, você não vai ter mais aquele recurso. Né, você está se planejando para o futuro. Né, e guardar, não consumir tudo, para que quando chega o inverno sobre, né, isso é um processo ansioso. Né? Se preparar para uma prova, se preparar para uma entrevista, né, se preparar para qualquer situação ali que exija um cuidado. Assim. Então, a ansiedade tem algo muito relacionado a isso. A depressão né, e aí a depressão como uma vivência, vamos dizer assim, normal ou habitual, tem muito a ver com tristeza, né, frustração, decepção, enfim. Claro que a ansiedade e a depressão, né, elas são duas condições médicas, né? Então, quando a gente chama de uma condição médica, a gente está patologizando ela. Então, dentro desse limiar aí do que seria patológico, né, do que seria uma doença, né, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, a gente leva muito em consideração quais são os prejuízos que aquela pessoa está tendo com aquela vivência. Né? E aí esses prejuízos eles podem ser interpessoais, né, nas relações, né, íntimas, né, com o seu cônjuge, relações amorosas, relações com amigos, familiares, relações com colegas de trabalho. Esses prejuízos eles podem ser profissionais, então no processo de estudo, né, durante faculdade, durante colégio, né, durante os desafios diversos, né, que a gente tem durante nossa carreira profissional. Né, esses prejuízos podem ser diversos nesse sentido, né? Então, uma das características, assim, dos aspectos que a gente leva muito em consideração quando a gente vai, né, chamar aquilo de aquela vivência de ansiedade ou depressão como uma vivência patológica, de um diagnóstico, é isso, né? Quais são os prejuízos associados. Isso tem muito a ver com a intensidade, com desproporção, né? E tem muito a ver com persistência também. Por quanto tempo você está se sentindo daquela forma, por quanto tempo, né, aquele quadro ali está se prolongando.
Mas é isso, né? E a ansiedade, né? E tanto a ansiedade quanto a depressão, quais são os sintomas, né, mais comuns, assim, que chamam a atenção, né? A ansiedade, ela é um quadro que a gente pensa muito em nervosismo, né? Tô nervoso, assim, tô agoniado. Geralmente está associado a uma preocupação, assim, você ficar preocupado com algo, né? Não só algo, mas com diversas coisas do dia a dia, uma preocupação que vai além, né? Tá excessiva, tá desproporcional, não tem muito motivo para aquilo, né? Um medo irracional, assim, uma situação, né, que teoricamente seria segura, mas você passa a ter muito medo daquilo, né? Então tem esse lado cognitivo, né? Esse lado mais, né, de pensamento, assim, de pensar que aquilo vai dar errado, assim, uma vivência muito negativa nesse sentido. E muitos sintomas físicos. Né? Que, no caso, reflete no corpo, né? Que reflete no corpo. Todo sentimento, né, ele tem esse lado, né, vamos dizer assim, de pensamento, né, do que a gente pensa, e tem um lado também físico, como repercute no corpo. E na ansiedade, por repercutir muito no corpo, então, enfim, né, é muito comum a pessoa, quando está em um estado de ansiedade muito aumentada, sente uma frequência cardíaca aumentada, sudorese, tontura, suor frio nas mãos, falta de ar, enfim, alteração de ritmo intestinal, então prisão de ventre, diarreia, dor no estômago, né, então sintomas físicos diversos, assim, né, e aí às vezes essa pessoa ela procura outras especialidades médicas, né, antes do psiquiatra. E aí, mais uma vez, respondendo, né, qual o papel do psiquiatra, por que precisa ter psiquiatra, Sim. que é uma especialidade médica. E aí faz vários exames no cardiologista, ou, né, eu atendo numa clínica, né, com cardiologistas, assim, um dos motivos foi esse, né, inclusive, a clínica do João de Deus. Mas é isso, né, e aí acaba indo para diversos outros profissionais, e muitas vezes a pessoa não associa aquilo a uma questão emocional ou psicológica, vamos dizer assim, e só depois de fazer vários exames, e aí um médico fala, será que, né, o que está acontecendo na sua vida? Tem acontecido alguma situação aí que está te estressando, uma situação, né, que está te gerando algum grau de sofrimento? Já a depressão são sentimentos mais associados ao passado, né? Então, os pacientes, quando eles estão deprimidos, eles deixam de fazer coisas. Tem um sentimento muito relacionado à desesperança, a um sentimento de culpa, de dívida. Altera sono também, altera apetite, né? Às vezes deixa de comer ou passa a comer a mais. Né? Tem um sintoma que a gente chama de anedonia, né? Que é deixar de fazer coisas que antes dava muito prazer. Isso é muito específico, assim, de depressão. Então, a pessoa passa a se isolar, né, passa a ter prejuízos em autocuidado, em se cuidar. Então, coisas que, né, higiene pessoal, né, cuidar, sei lá, da aparência, né, ir no salão, fazer as unhas e coisas do tipo, passam, né, a diminuir esses comportamentos. Então, algo mais relacionado a isso, assim, uma tristeza, né, uma dificuldade de iniciar movimento, uma dificuldade de sentir prazer nas atividades. E a ansiedade é algo mais tenso, assim, né? Mais nervoso, agoniado, né? Na prática, são dois quadros que se misturam muito. Assim, né? Se relacionam muito. Hora do intervalo. É o momento que eu libero você para ir beber água, mas espero você. Volto já. Conexão Saúde voltando. Hoje nós estamos falando sobre saúde mental com o convidado, Dr. Marcos Alves. Então vem participar desse papo. E ficou claro para mim que todos nós temos um pouco de cada, né? No dia a dia, dentro do limite. Sim. O que torna a ansiedade ser ansiedade é o excesso de tudo isso. E a depressão é o excesso da tristeza. Exato. Acho que... Então, se nós... Na depressão, por exemplo, uma das situações que é bem típica, assim, é luto, né? Quando você perde alguém. Você fica triste, você fica com sintomas depressivos ali. Que é natural. Né? Isso seria patológico ou um episódio depressivo, né? Uma depressão. Então a gente tem que considerar muito, né, o contexto, a gente tem que personalizar muito. Né? Então no nosso trabalho, assim, a gente tem que levar muito em consideração
a vivência pessoal da pessoa, assim, contexto, em que contexto está aquela sintomatologia, em que contexto está aquele sofrimento. Então, pode ser que uma vivência de luto também seja uma depressão. Né? Às vezes enfim, você perde alguém, né, muito importante para você, e isso é uma das causas compreensivas, né, de história de vida que pode levar a um episódio depressivo. Né? Seria mais simples, entre aspas, né, dar um diagnóstico desse caso a pessoa passasse a ter uma ideação suicida, né? Começar a ter pensamentos de morte após perder alguém muito, muito importante. Então, isso é provavelmente patológico, né? Sim. Provavelmente precisa de um acompanhamento psiquiátrico, apesar de ser compreensivo, apesar de Entendi. ser algo que tem um sentimento ali compreensivo dentro, né? Não um sentimento compreensivo, né? Apesar de ser de dar para entender que a pessoa está triste o motivo porque perdeu alguém. O motivo, né? Porque o motivo em psiquiatria é difícil a gente estabelecer um motivo. É como eu falei, é multifatorial. Entendi. Mas, né, mas é um fator que... importante. Isso. Né? Bem significativo. Você falou de luto aí. É verdade que existe um tempo para o luto? Existe. O luto tem o luto, isso varia muito. De caso? Varia muito de algumas classificações. Assim, de alguns, né? Mas entre 6 e 12 meses, pelo menos 6 meses, né, até 6 meses, esse é um consenso. Geralmente é um luto, uma vivência de luto não patológica, geralmente. Mais uma vez, né, a gente precisaria... Depende muito do caso, enfim, né, de como a sintomatologia está. A gente tem que avaliar a intensidade, proporcionalidade, persistência. A persistência no luto é isso, né, até 12 meses é possível. Você falou de alguns sintomas ali que a pessoa pode identificar, uma possível ansiedade, uma possível depressão. O que fazer nesse momento? Comecei a perceber, ou talvez um irmão, um primo, uma mãe. O que é que eu faço nesse momento? Bem, acho que a primeira coisa, né, quando a gente percebe que está, né, nessa sintomatologia muito significativa, é procurar ajuda. E os dois profissionais, mais uma vez, assim, né, mais capacitados para esse tipo de acolhimento, aí seriam psicólogos ou, né, médicos psiquiatras. Então, enfim, né, pensando em procurar ajudar isso, e mais uma vez, né, na prática, o que muitas vezes acontece é que é mais acessível buscar uma ajuda de um psicólogo, uma ajuda psicológica inicialmente, e aí a partir disso o encaminhamento para um médico psiquiatra, do que o inverso, assim, né? As pessoas tendem a relutar mais e ir ao psiquiatra. Sim. Na prática, a gente também recebe muitos encaminhamentos de outros médicos, né? Por conta daquilo que eu havia dito, assim, né? E por muitos sintomas físicos, acaba indo para outros, vai no pronto-socorro, aí o médico do pronto-socorro, o paciente está tendo uma crise de ansiedade, né? Aí vai no pronto-socorro achando que está infartando, ou algo nesse sentido. O médico do pronto-socorro encaminha para o psiquiatra. Mas, mais uma vez, né, são quadros muito comuns, assim, altamente prevalentes, né, cerca de 20% aí da população vai ter, né, tem uns estudos epidemiológicos aí que no último ano 20% teve. Então, por isso que aquela questão do estigma é tão importante, né, de não ter preconceito, não ter, né, resistência, estar aberto a procurar uma ajuda psicológica caso tenha algum tipo de sintomatologia nesse sentido. Sim. E hoje a gente tem tratamentos muito seguros, assim, do ponto de vista farmacológico e não farmacológico também. Bem seguros. Assim, né? Em termos de eficácia, a gente evoluiu muito pouco nos nossos remédios, mas em termos de segurança, a gente evoluiu muito. Segurança, quando eu falo, é em relação à dependência, vício, comprometimento de algum outro sistema ou órgão, interação com outras medicações. Então são tratamentos, a gente consegue tratar essas condições e outras condições, né, em termos de saúde mental e alterações comportamentais, de forma muito segura hoje. Muito segura hoje. Os pacientes é comum, assim, né, chegar no psiquiatra depois de muito tempo, né, de adiar assim, a avaliação com medo de ficar viciado,
vou ficar dopado, aquele remédio vai me fazer mal, é tarja preta, enfim. Né? E não, assim, né? De verdade, assim, a gente tem um arsenal hoje assim, de medicações bem interessantes, assim, no sentido nesse aspecto. Né? Além de outras intervenções não farmacológicas também, como intervenções psicológicas, por exemplo. E quando a gente atende, a gente vai além também de intervenções só farmacológicas. Né? A gente tende a... Isso é importante. As pessoas acham que é sempre remédio. Numa consulta de um psiquiatra, né, e isso me lembra muito uma professora assim, né, na época de residência, ela falava isso pra gente, né, e muito marcante isso. Que um psiquiatra é quase um confessionário, assim, então um espaço de escuta e de acolhimento, né, coisas que você vai falar ali naquela consulta que você não falaria, né, ou que você ainda não teve a oportunidade de falar aquilo para ninguém. Então só o fato de você estar falando aquilo, entrando em contato com aquilo, enfim, compreendendo mais aquilo dentro da própria avaliação, às vezes ajuda muito, assim, é muito frequente esses pacientes saírem da consulta dizendo, nossa, só de ter conversado com você eu já me senti mais aliviado. E é isso, né, pô, não só eu que sinto assim, existe uma possibilidade de me sentir melhor, entendi um pouco mais por que eu estou me sentindo dessa forma. Então tudo isso, né, tem um impacto assim, muito significativo, né, muito além do remédio. Sim. Muito além do remédio. A gente está nesse mês, que é o Setembro Amarelo, e como a gente consegue observar ali que existem sinais de um pensamento suicida, de talvez tentativas? Existe uma forma de a gente mapear e identificar até para levar para uma... Enfim, infelizmente a gente não tem nada, né, até hoje assim, que consiga prevenir exatamente o comportamento suicida, assim, prevenir assim, né, identificar com certeza que vai ter e atuar antes, assim, porque é um fenômeno muito complexo como qualquer fenômeno em saúde mental, assim. Mas o que a gente sabe é isso que a gente estava falando, né, desses quadros psiquiátricos e outros quadros psiquiátricos, né, o desenvolvimento de você ficar, né, atento, né, observar possíveis alterações nas pessoas que estão ao seu redor. Então, que tipo de alteração? Assim, a pessoa está mais irritada, né, a pessoa deixou de fazer coisas que fazia antes, está se isolando mais, falando menos, chorando, demonstrando algum grau de sofrimento, deixando de dormir, comportamentos autodestrutivos. Então, né, você nota que a pessoa está usando alguma substância ou alguma droga, assim, enfim, né, álcool de forma exagerada ou algo nesse sentido, comprando demais, né, um comportamento ali que foge comportamentos que saem do padrão da pessoa, né, isso são indicativos, não de suicídio exatamente, mas são indicativos de que possa estar acontecendo ali um quadro, né, de sofrimento, enfim, é um possível quadro psiquiátrico, que a gente chamaria assim. E esses quadros psiquiátricos aumentam o risco, né, de um comportamento suicida. E lembrando, enfim, né, que o Setembro Amarelo ele acontece, né, muito por conta de um problema de saúde pública muito significativo. Assim. Cerca de 14 mil pessoas, né, se suicidam por ano no Brasil. A gente tem visto, observado aí na última década aí um crescimento significativo, em torno de 40%. Então tem sido um comportamento cada vez mais frequente, isso não só no Brasil, em outros lugares do mundo. Tem aumentado esse comportamento suicida em pessoas mais jovens, em adolescentes. Então, sem dúvida alguma, é algo que a gente, né, precisa estar atentos, assim, não só, né, como sociedade mesmo. Não só como pessoa, né, como sociedade, porque é um comportamento... No coletivo. Eu acho que o coletivo, de certo modo, pensar isso de uma forma coletiva talvez seja mais impactante até, né, sem dúvida alguma. É isso. E aí, gostou? Foi tranquilo? Foi tranquilo. Começamos aqui conversando e já descontraindo, falando um pouco da área. Mas acredito que a gente conseguiu levar para você um pouco sobre a psiquiatria. O doutor explicou aqui de forma, eu pedi ele para vamos explicar de forma que todo mundo em casa entenda, porque a gente sabe que tem algumas complexidades, mas conseguimos trazer para você aí um bate-papo, e mais nesse intuito de te conscientizar de que é necessário
Se você já consegue perceber alguns desses sinais, procura um médico. Não fique ouvindo que as pessoas vão falar, você tá louco. Não, procura um psiquiatra, que ele vai te conduzir para o que é que você tem que fazer, se precisa de algum medicamento. Mas eu queria que você falasse para quem está em casa aqui, ó, a importância de ir ao psiquiatra. Se você já percebe alguns sinais, não demore, o quanto antes procure. Deixe uma mensagem para quem está aí assistindo. É como eu falei, né, durante essa conversa, assim, né, às vezes a gente, quando estamos nesse sofrimento, né, e dentro de uma vivência de sofrimento, eu gosto de explicar isso para os pacientes como se fosse uma lente, assim, né, às vezes é como se a gente estivesse vendo tudo de uma forma muito negativa, assim, né, tudo vai dar errado, não existe saída, não existe possibilidade, e é dentro de vivências, assim, que a gente acaba tendo, né, pensamentos mais negativos ainda, ao ponto, por exemplo, de tirar a própria vida, etc. E existem possibilidades assim, né, de ajuda, né, de recuperação, de melhora, né, não só, mais uma vez, né, não só com uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Hoje a gente tem intervenções extremamente seguras, né, existe um acesso maior também a dispositivos de saúde mental. Então eu gostaria até de ressaltar isso, né, quais seriam esses dispositivos, acho que seria muito importante, assim. Primeiro, caso não tenha, né, o dispositivo hoje primário seria as unidades básicas de saúde, né, então os postinhos perto de casa, né, já seria uma forma de procurar ajuda nesse sentido. Nós temos o Centro de Atenção, né, Psicossocial, que é o CAPS, né, cidades de Feira de Santana deve ter alguns CAPS, né, espalhados pela cidade, então geralmente são porta aberta, então caso tenha alguma questão nesse sentido, lá você pode procurar ajuda. Existem pronto-socorros, a gente tem uma dificuldade hoje de pronto-socorro psiquiátrico, mas caso não tenha um pronto-socorro psiquiátrico próximo de casa, um pronto-socorro médico mesmo, dentro de um hospital, enfim, uma UPA, já é uma possibilidade de procurar ajuda, caso seja uma situação, né, de uma gravidade maior. O próprio SAMU, né, pode atender esse tipo de atendimento. E ambulatorialmente, né, procurar, enfim, que se não for possível ter uma consulta com o médico psiquiatra, né, os médicos, de uma maneira geral, hoje também estão cada vez mais capacitados também para escuta em uma primeira avaliação, uma primeira triagem nesse sentido. Então é isso, né, a gente tem diversas possibilidades, assim. Esse foi o Conexão Saúde de hoje. Te espero na próxima terça-feira, às 14 horas.